Oi, oi! Estamos de volta por aqui com o Band Placar, oferecimento BandBet. Você acompanhou o jogo aberto aqui no YouTube. E agora a gente chega com alguns dos destaques desta sexta-feira e também do sábado no futebol, no basquete. Vamos falar de NBA, mas a gente começa com o Campeonato Carioca. Bernardo Ramos tem Flamengo e Maricá, valendo o título da Taça Guanabara. Oportunidade para o Flamengo, que já é líder do campeonato, mas o técnico Felipe Luiz vai ter algumas dificuldades para escalar a equipe. O Ayrton Lucas deve estar de volta, treinou normalmente. O De La Cruz está fora por causa de um corte no pé que o Flamengo está acompanhando. Acidente doméstico, Acidente doméstico. E provavelmente ele deve poupar alguns jogadores. Eu acho que sim, né, Aline? Afinal de contas, o Maricá começou muito bem o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, mas depois começou a tropeçar, né? Evidentemente, quando os grandes passaram lá pela quinta, sexta rodada a atuarem com o que tem de melhor, né? Então o Maricá acabou perdendo desempenho. O Flamengo, por exemplo, decolou na tabela. O Flamengo estava em nono lugar, chegou a ser o penúltimo colocado, disparou na tabela e assumiu a liderança da Taça Guanabara. Um grande trabalho realizado pelo técnico Felipe Luiz. Então é um jogo muito importante para o Flamengo, né? Afinal de contas, como você bem disse, pode marcar a conquista da Taça Guanabara e a classificação para a semifinal em primeiro lugar, né? E aí faria com que o Flamengo enfrentasse o quarto colocado. De repente pode ser Fluminense, tem Vasco e Botafogo no domingo com transmissão na tela da Band. Essas equipes vão se matar, uma delas vai morrer no Campeonato Estadual. Então, o Flamengo pode até jogar com isso. Olhar para tabela de classificação e falar, peraí, será que eu quero pegar o Fluminense ou de repente o Madureira na próxima fase? Isso pode acontecer, né? Lembrando que essa partida do Flamengo será disputada amanhã às 7 da noite, simultaneamente ao jogo entre Boa Vista e Volta Redonda. E o Volta Redonda divide, né, a liderança com o Flamengo. Então eu acho que o Flamengo vai ganhar esse jogo, eu acho que o Flamengo será campeão da Taça Guanabara. E mais, Aline, acho que o Flamengo será campeão carioca, bicampeão carioca. Afinal de contas, a equipe do Felipe Luiz, esse é o cara, tá sobrando no campeonato estadual. Então eu peço a você que aponte sua câmera agora para esse QR Code que está aqui ao meu lado esquerdo, ou digite no seu browser bandbet.bet.br, está aqui o endereço, e acesse o site. Quando você acessar o site, no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, você tem uma mega especial, que é o salzinho na picanha que eu sempre falo. É o seguinte, você coloca R$30 apostando em 2 jogos, ou seja, jogos simultâneos, como eu disse, Volta Redonda e Boa Vista e Volta Redonda, Flamengo e Maricá. E você tem um cashback de R$30. Vale para odds mínimas de R$2,50. Consulte termos e condições no site, é muito importante que você faça isso. Tem jogo decisivo no Rio de Janeiro e tem jogo decisivo no Rio Grande do Sul também, né, Aline? Também a primeira semifinal do Campeonato Gaúcho entre Grêmio e Juventude nas oportunidades especiais BandBet. O Grêmio do técnico Gustavo Quinteiros, que vem de uma classificação sofrida na Copa do Brasil, empatou no tempo normal por 1-1, venceu nos pênaltis depois e agora para esse jogo tem alguns desfalques. O Aravena deixou a partida com dores, assim como o João Pedro, lateral. Quase um vexame do Grêmio, né, Aline? O São Raimundo de Roraima, né? Enfrentou a equipe do Grêmio e quase que o Grêmio conseguiu a proeza de ser eliminado. O Thiago Volpi, goleiro, muito contestado, aliás, foi o herói da classificação, né? Thiago Volpi que vai ser titular nessa partida contra o Juventude. E quando a gente fala sobre essa equipe do Grêmio, a gente fala de um time muito bom do meio para frente, né? Embora não tenha praticamente certo o Aravena nesse jogo contra o Juventude, vai ter Cuejar, Vijaçante, Cristaldo, muito provavelmente Monsalve, pode ter o Arezzo na posição de centroavante, o Bright White. Então é um time de muita qualidade. Você me perguntou sobre a lateral direita, né? O técnico Gustavo Quinteiros não vai ter o João Pedro, que está machucado, e o João Lucas, que é o reserva imediato, que jogou no Juventude na temporada passada, está suspenso. Então o Igor Serrote, jogador que disputou o Campeonato Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira, deve ser o titular, jogador jovem, mas de muita qualidade. Então eu acho que o Grêmio pode se dar bem nessa partida contra o Juventude. O Juventude vem fazendo um Campeonato Gaúcho muito bom. O trabalho do técnico Fábio Matias, ex-Botafogo, é excepcional.
Então tem uma batalha muito acirrada pela vaga na grande decisão, lembrando que na outra perna o Internacional pega o Caxias. Então, de repente, a gente pode ter uma final Caju, quem sabe, né? Caxias versus Juventude, o clássico de Caxias do Sul. Vou mostrar para você agora como você faz para fazer a sua fezinha nesse jogo do Campeonato Gaúcho. Primeiro é o seguinte, você aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui ao meu lado direito, tá? Aqui na parte superior da tela, ou digite no seu browser bandbet.bet.br. Aí você vai ver aqui o menu, aqui em cima, tá? E você vai botar em Campeonato Gaúcho. Cliquei aqui no Campeonato Gaúcho. E aí tem as duas partidas, né? Caxias e Internacional, Grêmio e Juventude. Juventude pagando R$ 5,50 para cada real apostado. É uma boa. Eu recomendo para você essa aposta no grande jogo, por que não clássico entre Grêmio e Juventude? São duas equipes de Série A do futebol brasileiro. Bora falar de NBA, Aline? Bora, porque tem rodada nesta sexta de NBA e aí a gente tem aquela conexão com o Eduardo Barão nos Estados Unidos. É isso, Barão, diretamente de Nova York, falando sobre 2 jogos da NBA nesta sexta-feira. Fala aí, Barão, vamos lá, um abraço. Olá, Bernardo. Grande abraço para você, para todo mundo também aí no Brasil. Olha, uma rodada sensacional da Liga Americana de Basquete nessa noite na NBA. Destaque para um confronto da Conferência Leste. 2 times que estão lá na parte de cima na tabela. Eu tô falando de Cleveland Cavaliers contra New York Knicks. 2 grandes times da atualidade do basquetebol aqui dos Estados Unidos. O Cleveland, que tem uma melhor sequência de jogos na temporada e venceu a última partida contra o Knicks. O armador Darius Garland foi o destaque do jogo, ele marcou 34 pontos nessa partida. Mas nos últimos duelos entre Knicks e Cleveland, a vantagem é para o time de Nova York, que está 3-2, mas é sempre um confronto muito equilibrado, normalmente decidido nos últimos segundos. Além do Darius Garland, que eu falei, que está com médias de 23 pontos e 6 assistências, a equipe do Cleveland Cavaliers contra com Devin Mitchell, um jogador que está jogando demais, é o Spider, é o Homem-Aranha, com médias de 27 pontos e 6 assistências. O Cleveland fez uma primeira temporada, a primeira parte do Campeonato Americano de Basquete muito bem, liderou a Conferência Leste e tem tudo para chegar com força nos playoffs da NBA. Já a equipe do New York Knicks é um time que vem de muita força, muita energia com a sua fanática torcida. Conta com um armador sensacional, Jalen Brunson. O Brunson que faz mais uma excelente temporada com médias de 30 pontos e 7 assistências. E conta também com o pivôzão, Karl Anthony Towns, que tem jogado demais nessa temporada, com médias de 28 pontos e 12 rebotes. Vai ser um grande jogo de basquete. Cleveland e New York Knicks é uma partida sempre muito disputada e é difícil falar quem vai levar esse confronto, viu? Vai ser pau a pau. Só para não ficar em cima do muro, como joga em casa, para mim o Cleveland vai ganhar essa. Mas eu não duvido nada que a equipe do New York Knicks vai atrapalhar até o último segundo, até o último arremesso, a vitória do Cleveland. Além desse grande jogo de basquete, teremos essa noite uma outra partida num duelo da Califórnia. São 2 equipes da Conferência Oeste da NBA. Eu estou falando do Sacramento Kings jogando contra o Golden State Warriors. O Sacramento que venceu a última partida contra a equipe do Golden State e o destaque foi DeMar DeRozan, que fez 32 pontos nesse jogo. Aliás, mesmo com o Golden State Warriors sendo ganhando os últimos títulos, o bicho papão dos últimos campeonatos, a vantagem nesse confronto, acredite se quiser, é do Sacramento. Nos últimos 5 jogos está 4-1 para o Sacramento Kings. Além do DeMar DeRozan, que faz mais uma excelente temporada, com 23 pontos e 4 rebotes, a equipe do Sacramento se reforçou e trouxe Zach LaVine, da equipe do Chicago Bulls. LaVine é um cestinha, na essência, com médias de 23 pontos e 4 assistências. Só que do outro lado da quadra, é claro que a equipe do Sacramento vai ter ninguém mais, ninguém menos do que Stephen Curry, o principal astro da atualidade no basquetebol mundial. O Curry que quer, apesar de ter levantado muitas vezes a taça, voltar bem nos playoffs da NBA. O Curry está com média de 30 pontos e 5 assistências. E o Golden State se reforçou.
trouxe do Miami Heat o Jimmy Butler, com médias de 20 pontos e 8 rebotes. Jimmy Butler, que acabou se acertando ali com a equipe do Golden State Warriors, que tem o brasileiro Gui Santos. O Gui que tem feito uma temporada bem razoável, com médias de 5 pontos e 3 rebotes. Vai ser um grande jogo de basquete e só para não ficar em cima do muro, já que está aqui o bonezinho do Golden State, acho que o Golden State Warriors vai ganhar do Sacramento Kings essa partida. Um grande abraço para você. Até mais. Valeu, Barão. E aí, você concorda com o Eduardo Barão? Acho que sim. Tem ali uma dúvida, né, em New York Knicks e Cleveland Cavaliers, né? Mas como o jogo é em Cleveland, eu acho que vai acabar dando Cavaliers, né? O time é muito bom. Tem Donovan Mitchell, como disse o Barão, né? Tem o Darius Garland, o Evan Mobley, o Jarrett Allen, né? Um time de muita qualidade esse do Cleveland, que vai enfrentar também o New York Knicks do Jalen Brunson e do Karl Anthony Towns. São dois times que podem se encontrar em fases bem adiantadas de playoffs, né? São duas equipes muito boas, mas eu vou fazer minha fezinha em BandBet. Acho que você também vai, viu, Aline? Vou. Nesse jogo, nesses dois jogos, né? Na verdade, eu vou fazer em 3 jogos. Por quê? É o seguinte, você aponte a sua câmera para esse QR Code que está aqui ao meu lado esquerdo, tá? E acesse o site. E aí você vai na seção NBA. Você faz uma aposta tripla, ou seja, em 3 jogos, colocando R$100, você tem R$50 de cashback para continuar apostando na NBA ou, de repente, apostar na NHL, que é a liga de hóquei dos Estados Unidos e do Canadá também, tá? Então é imperdível essa especial para você. Acesse o site bandbet.bet.br. O que eu sempre falo por aqui, Aline? Jogue com responsabilidade só para maiores de 18 anos. Até a próxima.